Fala nação rubro-negra. Antes de mais nada quero aqui deixar o créditos aos canais ESPN Futebol 90. Link do vídeo oficial está na descrição. Se inscreva no canal e deixe o like. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas fez um trabalho honesto na Roma. Então transita nas duas. Varia para 3, varia a linha de 4, um cara intermediário, vamos dizer assim. Então o Flamengo tem 3 perfis bem diferentes. O que ele vai atacar agora? Né? Vai atacar o técnico que dentro desses perfis se mostra muito mais analítico em relação ao elenco que o Flamengo tem para fazer esse casamento de ideias. Tem uma mensagem interessante aqui, ó. O Luiz pergunta o seguinte: não podendo contar com o JJ, já é a maneira de pensar do torcedor do Flamengo. Tá virando, né? Não, a melhor opção seria o Paulo Fonseca, até porque ele admite a influência do Mister na carreira, no modo de jogar. Olha como está sempre presente essa saudade então, do Luiz, é isso que me chamou a atenção. Falou do Jesus. Se o Zé Elias falar que ele aprendeu alguma coisa com o Jesus, chama o Zé Elias. Tem que ter uma pitada do Jesus ali, sabe essa coisa? O Flamengo, eu acho que por uns bons anos, se não chegar um outro Jesus fizer a mesma coisa, o Flamengo vai ver por uns bons anos ainda refém desse sentimento. E tá tudo bem, porque é difícil você se desgarrar. Você não pode estacionar nele. Sim. Entendeu? Eu acho que no que você perguntou, desculpa, o que você perguntou pro Facincani da diferença de mentalidade, acho que o Flamengo não está indo a Portugal, estou indo buscar um técnico com uma ideia de jogo X, porque eu acredito na ideia de jogo X. O Flamengo está indo muito mais buscar uma mentalidade que talvez com o Rogério e com o Renato ele não conseguiu, né? Ele entende que ele deixou o futebol, entre aspas, correr frouxo em algumas situações. Então ele está indo buscar uma mentalidade. Aí você tem uma escola de técnicos portuguesa, uma mentalidade de futebol europeu, que é completamente diferente da nossa. Acho que o Flamengo está indo muito mais atrás disso. E a partir do momento que ele conseguir uma sinalização positiva, aí ele começa a pensar, a ideia de jogo assim, assado. Por isso que a gente brinca, Dani, toda aquela sua barca, quem sai, quem chega, quem vai ser aproveitado, quem vai ser emprestado, vendido, depende dessa definição. Não tem como você fazer nada disso. Acho que o Zé sempre bate nessa tecla. Não adianta você querer fazer qualquer tipo de lista, se você não entendeu ainda se você quer um tipo de Paulo, outro tipo de Paulo, você tem um sucessor ali, um cara que é estudioso, entendeu? Porque se é no Brasil, você sabe que está procurando, de repente, sei lá, o Luxemburgo e o Mano para comandar o mesmo elenco, que não faz muito sentido. Mas isso mostra que... O Abel ou o Diniz, sabe? É isso. Mas isso mostra que a diretoria do Flamengo não sabia o que queria nesse 2021. E que o tempo está passando, Zé, dia 17. Mostra exatamente que não sabia o que queria. Porque teve o Jesus, saiu do Jesus, foi para o Dome. Escola totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. Saiu do Dome, foi para o Rogério. Por quê? Porque o Dome não tinha tanta organização, era tomar um 3-0, 4-0, 5-0, né? Um exemplo na Libertadores. Então, pode fazer 6, mas, sabe, não é aquele futebol, não era aquilo que nós esperávamos próximo ao Jesus. Ou seja, a ideia já foi errada. A questão é, contrataram o Dome porque era auxiliar do Guardiola? Sim. Contrataram o currículo. Contrataram a marca. Sim. Não contrataram o profissional. E aí o Dome não tem culpa disso. É uma coisa Pela mesma história, lembra, Zé? Rodou a Europa. É uma coisa que veio atrelada a ele e ele tá ali, aproveitou. Se você quer me contratar porque eu fui auxiliar do Guardiola, ótimo, beleza. Né? Depois você sai de um tipo de jogo, aí você vai pro Rogério Ceni. Falta comando, falta um time mais organizado defensivamente, vai pro Rogério, beleza. Você vê que a gestão pessoal não deu certo, aquela questão do futebol também não agradou muito, e aí você vai pro oposto. Você vai tapando o buraco, né, Zé? Você vai pro oposto, que é o seguinte, é o ambiente, não é o tático, é o ambiente, que é a questão do Renato, que é o que ele fez. O Renato fez, chegou... Por isso que eu penso diferente daquilo que você falou, que você tem a sua ponderação em relação ao elenco, mas olha só, você está dando N cenários. Em nenhum deles o elenco do Flamengo se encaixa. Não, calma aí. Mas como é que você vai encaixar com o cenário de ausência tática do Renato? Mas não tem nada a ver. Não, mas uma coisa tem a ver com o treinador. Uma coisa era esse time precisa de mais paizão, veio o cara mais estudioso como o Rogério, não encaixou, veio o Dome auxiliar do Guardiola mesmo. Então assim... Mas o que tem a ver com o elenco? Mas eu acho que tem defasagem do treinador, não do elenco. É isso que tem a ver. E são defasagens diferentes, né? Porque assim, o Dome era um estrangeiro sem tempo. Se ele não sabe lidar com as características que ele tem nas mãos, o que tem a ver com o elenco? Eu não entendo, sinceramente. Eu não entendo. Três cenários. Se eu não consigo, por exemplo, se eu não consigo fazer o Gabigol render e eu não tenho a inteligência de colocá-lo na posição onde ele rende, a culpa não é do jogador, a culpa é do treinador. Se o Dome monta uma defesa que está aberta, mas tá bom, eu vou o Dome afastou o Gabigol e o Bruno Henrique, vocês lembram disso? Como é que eu vou... Aí a culpa é do jogador. O jogador hoje faz exatamente aquilo que o treinador pede. O jogador de hoje... Opa. Igual aí. Depois, possível fraude. O jogador de hoje... Possível fraude. Possível fraude. O jogador de hoje não tem... E aí, dificilmente você vai encontrar jogadores no passado, e aí, desculpa eu voltar um pouco no tempo, o cara virar e falar o seguinte: esse treinador tá errado, vamos jogar aqui, vamos resolver. Não. Se o treinador hoje fala pro jogador, você vai ficar em cima da linha para marcar o lateral, e o cara fica, mesmo que ele entenda que se ele der um passo na diagonal, ele vai cortar essa bola e ele vai poder sair no gol, para fazer o gol. O cara não vai fazer isso, porque ele vai fazer exatamente o que o treinador pediu. Posso fazer uma provocação? Sim. O comprometimento tático tem um lado negativo? Tem um lado negativo. Lógico que tem um lado negativo, porque você perde muitas vezes a possibilidade do futebol, que é a improvisação, que é o cara simplesmente adivinhar, falar, opa, peraí, não, aqui se eu fechar um pouquinho aqui, essa bola vai fechar, eu não preciso ficar aberto aqui, essa bola vai passar por mim e eu posso fazer o gol. Existe isso.
Existe, lógico que existe. Mas, infelizmente, hoje no futebol, de uma certa forma, são poucos os jogadores que têm a liberdade para pensar. São poucos os jogadores que têm a capacidade de o treinador virar para o treinador e falar, treinador, vem cá, vamos resolver aqui. Porque hoje todo mundo faz o que o treinador pede. Sim. Porque a responsabilidade hoje é do treinador. Eu acho que assim, mas para mim ainda criou-se, sabe, esse vício Jesus dentro do elenco do Flamengo, que não desapega nos caras. Se não for ele, parece que ninguém... Você pode falar, será que não pode ser uma régua de excelência? Por quê? O que incomodava o treinador, o que incomodava o grupo com o Renato, eu até falei isso aqui uma vez, eu me lembro, não era exatamente, não é birra do jogador, o jogador tá boicotando o Renato, tá queimando o grupo, do Flamengo não fez isso. O que incomodava era você olhar e falar, não vejo repertório desse cara. O elenco do Flamengo girou numa rotação de trabalho, ele girou numa régua de qualidade lá em cima. Ele teve aula com um professor, você está na escola, ele teve aula com um baita professor. Aí chegou um professor que não consegue passar nada de novo para ele. O elenco olhou e falou, pô, esse cara aí não tá me ensinando nada, entendeu? Tem essa sensação. Eu acho que foi muito mais uma ausência de trabalho coletivo do que exatamente uma culpa dos jogadores de não executar o que o treinador pede. Não é que o Renato tinha... o Renato tem uma ideia e os jogadores não conseguiram executar. Não, o Renato não tinha uma ideia. Nos casos do Domi e do Rogério, o Domi, pra mim, claro, ele era um auxiliar, não era um treinador, tá? E aí você tem a ausência da gestão de grupo, que ela é importante, né? Mas eu não senti uma receptividade tão grande para tentar até dar um pouco mais de tempo ao trabalho dele. O Rogério também não é um leigo, mas o Rogério também tem uma questão de falta de tato, sim, né? Sim. Isso também pesa. Então, a questão de assim, eu acho que assim, tem os dois lados pesam nessa história. O lado do grupo e o lado do treinador. Claro que não, óbvio que não. Para mim, o treinador, ele divide 50%. São 50%. Né, que você divide, 50% tático, 50% de gestão. Para mim, essa história, não, 80%, 20% gestão, não. Para mim, meio a meio, tá? E aí, é isso que eu fico me apegado. Se você tem. O menor nome deles é o Carvalhal, em termos de... Melhor, no caso? Não, menor, tá. de representatividade. Mas é o cara que tem a ideia mais diferente. Entendi. Você quer uma ideia legal, talvez ele possa ser um cara, mas ele é o menor nome ainda. Por isso que em alguns trabalhos por onde ele passou, ele não se colocou como esse, né, com esse estofo. Talvez ele precise de um grande clube para dar esse passo além. Ele está transitando muito por equipes menores, mesmo tendo uma boa ideia. Para você, o melhor é o Paulo Souza. Deixa eu explicar. Então você tem o Carvalhal. O Paulo Souza é o que tem menos ideias deles, mas é o cara mais imponente. Paulo Souza foi um monstro de jogador. O Zé conhece bem. Jogou contra o Paulo Souza na Alemanha, provavelmente, né? Joguei contra e é a favor. O Renato também foi um monstro de jogador. Eu conheço o Paulo. Paulo é meu amigo. O Paulo é um cara que... O Renato também foi um monstro de jogador. Sim, é isso que eu tô falando. Mas o Paulo é mais preparado que o Renato. O Renato também foi um monstro de jogador. Eu conheço o Paulo. Paulo é meu amigo. O Paulo é um cara que... O Renato também foi um monstro de jogador. Sim, é isso que eu tô falando. Mas o Paulo é mais preparado que o Renato. Tem uma outra escola, treinador, né? Sim. O Paulo... Ele não é fácil, hein? Não é exatamente isso que eu ia falar. Olha o tanto de porém que a gente já tá falando. Olha, se a gente está falando sobre gestão, cuidado. Então, é isso que eu tô falando. O Paulo Souza é o cara que mais... Por quê? Foi um monstro de jogador, baita currículo, vencedor, enfim, então um case, mas de ideia é o mais conservador. E o Paulo Fonseca é lá e cá. Paulo Fonseca é um cara mais rígido também, nem tanto como o Paulo Souza. É um cara que taticamente transita nas duas frentes, é o equilíbrio. Porém, é o mais caro. Até pela valorização de mercado que ele teve. Multicampeão no Shakhtar, passagem do Porto. É a lei da vida, né? Quanto melhor, mais caro. Exatamente. Então, você tem esses três cenários. O que desses três cenários hoje, para esse elenco do Flamengo, passe mais credibilidade ou então, assim... A gente vai comprar essa ideia. Ô Zé, eu fiquei curiosa. Me explica aqui um negócio. Esse cuidado aí com a personalidade do Paulo Souza, é um cuidado Sampaoli? É um cuidado BKSS? É um cuidado Jesus? Cuidado Jesus. Então, eu acho que